vocês, a gente fez a idade média de todos os distritos, dos 96 distritos. Em 30 deles, a média da idade de vida não chega a 65 anos. Nossa! Um terço da população de São Paulo provavelmente não se aposentaria, morreria antes. Economizaria dinheiro dos banqueiros. Uma preocupação, então, aí para a cidade de São Paulo, com os conselhos participativos, e nós estamos trabalhando na descentralização exatamente para que os conselhos participativos tenham essa força que ele falou, que eles sejam muito mais atuantes. Hoje eles são consultivos, mas mesmo que a gente não consiga mudar a lei do conselho participativo, há formas da gente conseguir que esses conselhos realmente tenham esse peso que o senhor falou e influam dentro da administração de cada subprefeitura. Então a ideia seria que a população local elegesse, junto com os conselhos participativos, também o subprefeito. E que na decisão do orçamento da subprefeitura, né, realmente a população local tivesse bastante força para decidir, de modo que o orçamento fosse para a subprefeitura. E a subprefeitura não seria mais aquela zeladora do local, mas ela teria as coordenadorias, que como foi exatamente pensada anteriormente, né? Então, para que nós possamos descentralizar a cidade. Não é possível governar uma cidade com 12 milhões de habitantes, não sei quantos quilômetros quadrados, de forma centralizada. É preciso que a gente trabalhe pela descentralização da gestão municipal, trazendo a força para as subprefeituras. É exatamente como o senhor falou. Carne e osso, as pessoas, as biografias, que alegria nossa. Mas nós também temos a oportunidade de falar com representantes dos candidatos. Inclusive, a gente está hoje numa campanha com a mudança da lei eleitoral, as campanhas são menores, mais baratas e tudo, é importante as pessoas que representam candidatos que levam as candidaturas para frente também. E nós temos dois exemplos aqui, que vamos, aí o tempo é um pouquinho menor, porque não são os próprios candidatos, e a gente queria então começar pelo nosso chefe de gabinete aqui da nossa subprefeitura, João Carlos Alves, em representação do candidato a prefeito, atual prefeito, Haddad. E, em seguida, o Manuel fazendo também representação de um candidato a vereador. Então, com isso a gente abre também a palavra para outros possíveis candidatos e continua depois o debate mais um pouquinho. Então, por gentileza, muito obrigado. Eu vou ser breve, porque eu preciso falar para todos. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia. Manifestar esse primeiro agradecimento pelo convite e dizer que eu fui convidado ontem, eu não sabia nem que ia. Mas aqui é um debate, interessa e tal, e vamos lá, né? Então, vamos nos apresentar lá e tal. E a responsabilidade de estou aqui representando o prefeito Haddad é muito grande. Eu fui militante do PT, né? Segundo, eu quero parabenizar o pessoal, o conselho aqui, que está pensando nessa proposta, porque eu nasci nessa proposta. Eu sou operário metalúrgico, sou aqui no Rio, muitos anos, né? Comecei minha militância na Pastoral Operária aqui, né? Um dos responsáveis para eu estar nessa vida de militante político é o Frei Beto, Paulo Vanucci, e principalmente o padre que saiu daqui agora há pouco. Então nós começamos lá em 1975 aqui na região, na Pastoral Operária. Depois a minha militância foi metalúrgico, fui da oposição metalúrgica aqui em São Paulo muitos anos. E na primeira eleição do PT eu fui eleito vereador da capital. Fiquei 10 anos como vereador e depois fui secretário de abastecimento aqui no governo, na primeira gestão do PT, né, de 89 a 92, no governo da Luiz Erundina. E depois eu fui para Diadema, fui para Santo André, então há 18 anos em Mauá, que fui secretário também em duas cidades, em Diadema, em Mauá, e fui assessor da Prefeitura de Santo André também por 2 anos e pouco. E agora o Haddad ganhou e eu fui convidado a vir aqui para trazer uma proposta de segurança alimentar. Fiquei 1 ano lá no abastecimento, depois me trouxeram aqui para Silvio do Campo Limpo, a qual
estou aí como chefe de gabinete na sua prefeitura, até por ter morado muitos anos aqui na região. Então, acho que as propostas que estão colocadas aí é difícil de dizer. Primeiro, assim, essa história da meta, né, é um negócio muito difícil de fazer, porque você tem que cumprir. Aí eu acho que para um prefeito que cumprir 80% da meta, está perfeitamente razoável. O problema é que nós estamos vivendo, aí a companhia deu um toque que acho que é importante, um momento no país de criminalização da política. Tudo que é política não presta. A Igreja Católica deu uma grande contribuição quando a gente começou a discutir aquela questão da política, e a própria fundação do PT, e de outros segmentos da política, se cresceram, avançaram nisso aí. A Igreja Católica tem uma grande responsabilidade com o trabalho que fez político, com os debates, com tudo que a gente fez naquela época. E nós saímos da ditadura militar com esse avanço. E a própria Igreja Católica, nos últimos anos, também deu uma outra guinada e quebrou um pouco isso. Eu sou do tempo aqui, que o nosso bispo era Dom Mauro Moreira. Nós éramos da Diocese de São Paulo. Hoje virou Diocese de Itapecerica, e aí tem toda uma história que outros companheiros e companheiras viveram. Para encerrar, depois disso, o Dom Fernando nos deu um alento muito importante, né? Então eu acho que a gente avançou muito, e hoje também tenho visto que contribui muito. A criação desse conselho eu acho fundamental para a gente avançar. E aí, além da questão da informação que ele falou, que foi aqui muito bem apresentado, eu acho que tem uma outra coisa, que é a própria formação. A gente ajudar os trabalhadores, o povo da periferia, a começar a entender a problemática da política e a participar dela, e não criminalizá-la. Não vou para a política porque alguém me botou hoje aí, mas não é isso. Nós temos que fazer exatamente o oposto, com todas as dificuldades que estão colocadas para cada um de nós. Então, se a gente tem informação, o Maurício bem disse, formação é poder, a gente precisa ter a formação para poder disseminar essas ideias que, porventura, nós achamos que está correto, podemos até não estar. Mas não, aquilo que a gente está convicto que está correto, nós temos que divulgar, debater, esclarecer. Aí, não sei se passou um pouquinho do tempo aí, mas agradecer de coração a oportunidade de a gente estar junto aqui, refletindo nesse momento. Bom dia, quem eu não cumprimentei aí. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Humberto, eu sou natural de Icó, no interior do Ceará. Estou aqui representando o Gilson Mendes. Quase ninguém conhece, né? O Gilson é aqui da paróquia Senhor dos Passos. É um rapaz que tem um trabalho muito sério, foi durante muito tempo coordenador da Pastoral da Criança e lançou-se candidato a deputado estadual há alguns, acho que 2010. E por que eu vim me dispus a representar o Gilson? Porque uma vez nós estávamos numa reunião do Conselho de Direito nesse mesmo espaço, e ele, candidato a deputado estadual, estava presente. Em momento algum ele levantou-se para se manifestar como candidato, apenas se manifestava como membro da igreja, ou seja, como pessoa da igreja. E o padre Jaime, na hora, que era o assessor eclesiástico, falou de alguns candidatos, e eu falei, nós estamos falando de candidatos notáveis, que já estão aí conhecidos Brasil afora, e temos um aqui do lado que é o nosso parceiro Gilson, ninguém fala dele. Conclusão, esse é o nosso candidato. O Gilson tem 4 metas. Ele está tão bem informado sobre o plano de metas, que ele colocou 4 metas. A primeira meta, essas escolas são maravilhosas, né? A primeira meta é cooperativa nos bairros. Cooperativas para gerar emprego e renda, oportunidades e rendas. A segunda meta, cursos profissionalizantes em todas as escolas municipais, em todos os bairros. A terceira meta, eu até classifico como uma meta ousada, que é a inclusão dos formados e formadas em pedagogia no sindicato dos professores.
para que eles possam ter oportunidades, mesmo sem ter registro, serem incluídos nos sindicatos. Acho uma meta ousada para os especialistas de sindicato, como o candidato Altino falou. E a quarta meta é uma ação mais forte na cultura, principalmente a prefeitura contratar os artistas amadores para fazerem oficinas nos bairros. Essas são as 4 metas do Gilson. Gilson está candidato a vereador pelo PSL. Tem tempo ainda? 30 segundos. Nesses 30 segundos eu só quero fazer uma alusão ao que o Altino falou sobre a questão da idade. Eu venho da área da indústria farmacêutica, trabalhei muitos anos, e na área da indústria farmacêutica, principalmente no segmento de marketing e negócios, 40 anos de idade não arruma mais emprego. Essa é a realidade da indústria farmacêutica. 40 anos de idade não arruma mais emprego. Ampliando isso nacionalmente, eu participei, fui representar a Diocese, eu fui representar a Diocese de Campo Limpo em 2013, no auge daquelas manifestações de rua, no 14º encontro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. E sobre reforma política, era o que se discutia na época. Eu fiz uma proposta numa mesa presidida pelo então presidente, pelo ex-presidente da OAB, Marcelo Lavaner, que foi o homem que assinou o pedido de impeachment, a petição inicial do pedido de impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Qual foi a minha proposta? Fidelizar o mandato de representante do povo. O que é fidelizar o mandato de representante do povo? O cidadão de Taboão da Serra vai eleger Terezinha para ser vereadora, representante deles. O candidato a prefeito da coligação dela ganha, a Terezinha assume uma secretaria, e quem é que vai representar o povo? Alguém que o povo nunca viu na vida. Eu acho isso uma abominação na prática política nacional. Até citei o exemplo na época, eu falei, São Paulo elegeu José Serra para ser senador, elegeu Marta Suplicy para ser senadora. Quem foram os nossos senadores, substituindo a eles, que viraram ministros? Ninguém sabe responder. Então, essa fidelização ao mandato, o mandato proporcional, ela, a meu ver, passa inquestionavelmente pela reforma política. Não sei se eu me faço entender. Sim. Porque quando eu voto num deputado federal, eu quero que ele vá me representar lá na Câmara Federal, fiscalizando a administração pública federal. E espalhe-se para as outras pessoas políticas, em nível estadual e em nível municipal. Pessoal, nós falamos aqui da reforma, o senhor falou da reforma da Previdência, o senhor falou da flexibilização das leis trabalhistas, nós falamos do ajuste fiscal e a reforma próxima, provavelmente, porque parece que a tendência é deixar a reforma trabalhista e previdenciária para o ano que vem, mas esse ano já se entrar na reforma política, né? Que seria assim basicamente uma necessidade bastante profunda do país como um todo, e a Pastoral Fé e Política trabalha junto com a Coalizão Democrática pela Reforma Política Popular, com o projeto Eleições Limpas. E aí, nesse projeto, eu vou entregar um folhetinho, eu tenho um folhetinho para deixar com vocês. No projeto Eleições Limpas, a gente está tratando apenas da reforma eleitoral, apenas do processo eleitoral, mas há todo um estudo sobre reforma política, envolvendo a reforma do judiciário, a reforma dos meios de comunicação social, a reforma eleitoral, a democracia direta e a democracia representativa. Então, há muito tempo, e é interessante essas contribuições todas aqui, as entidades organizadas e a população, ela sabe o que é importante para o país.
é que a gente não consegue fazer com que essa nossa sabedoria, esses nossos conhecimentos cheguem, ou a gente precisa de muito esforço para fazer com que eles cheguem a orientar a vida do país. Tá? Então, essa colocação que o senhor fala sobre a fidelização do candidato é fundamental. Né? Não está no projeto eleições limpas, porque aí a gente precisaria de uma modificação na Constituição. E nós teríamos muito mais dificuldade de levar para frente uma modificação constitucional do que uma lei ordinária. Então, o projeto Eleições Limpas, ele trabalha com uma reforma eleitoral naquilo que a gente pode modificar sem precisar da modificação da Constituição, que daí precisaria um quórum de deputados muito maior. Né? Nós temos um outro projeto, além desse projeto Eleições Limpas, que seria um projeto máximo 2 mandatos. Cada vereador, cada deputado, cada deputado estadual, deputado federal, né, eles teriam apenas direito a 2 mandatos. Cumpre um, cumpre o outro, depois sai, pode fazer outra coisa, ou pode se candidatar para uma outra casa legislativa e poderá voltar. Mas, em princípio, 2 mandatos e um único mandato. E 2 mandatos para o legislativo e um para o executivo. Tá? Tudo isso para ser pensado e discutido. Mas vejam como não se renova, os partidos políticos não renovam os candidatos. Não colocam candidatos novos. Simplesmente 4, 5, 6. Não, às vezes renova, mas aí põe o filho. Põe E nessa renovação, o que fica muito pouco é a presença da mulher, dos grupos específicos da sociedade, a população negra que não consegue. Exatamente. Que é 50% da população e que não consegue colocar seus representantes. No projeto Eleições Limpas, nós somos a favor do voto proporcional, não do voto distrital. A gente tem observações, porque no voto distrital, a gente não vai discutir isso agora, mas daí a gente teria que... Quem vai montar os distritos? E a gente vai dar muito poder para o tribunal ou para o grupo político que for organizar os distritos. Porque a gente vai perceber que conforme eu mudo o tamanho ou a localização do distrito, eu vou mudar a votação. E além disso, no distrito, os partidos pequenos teriam muita dificuldade em colocar candidatos. Mas isso a gente só comentou. O projeto Eleições Limpas, na verdade, ele vai fazer a votação para o legislativo em 2 turnos. No primeiro a gente vota no partido e no programa do partido. O partido recebeu um determinado número, conseguiu um determinado número de cadeiras. E o partido, além de ter apresentado o programa, ele apresentou uma lista fechada de candidatos ou com alternância de gênero. Né? Então, nós teríamos uma lista fechada de candidatos apresentados pelo partido em eleições feitas pelo diretório municipal de cada partido e eleições feitas com diretório municipal reconhecido, não é esses diretórios municipais de arcado lá, e com acompanhamento do Ministério Público. O Ministério Público acompanharia essas eleições. Então, haveria primeiro uma eleição interna ali dentro do partido, o partido faz uma lista com alternância de gênero e apresenta o programa e a lista para nós eleitores. E aí a gente vai decidir em quem votar. Na primeira, eu escolho o partido. Eu votei no partido X. Pronto. Aquele partido X recebeu, por exemplo, na Câmara Municipal lá de Taboão, quantas vagas são? Taboão da Serra? 13 vagas. Então, das 13 vagas de Taboão da Serra, o partido teve direito a 3 cadeiras. Né? O partido X, 3 cadeiras.
No segundo turno, eu vou escolher os candidatos. Então, a Terezinha não é do partido X, a Terezinha é do partido Y, mas eu, eleitora, posso votar na Terezinha, né? Se a Terezinha estiver dentro daquela lista que o partido Y vai poder apresentar, porque é o seguinte, o partido X teve quantas vagas, quantas cadeiras? 3. Então o partido X vai poder apresentar 6 candidatos, né? Então vejam, qual vai ser o número total de candidatos que Taboão da Serra vai poder apresentar? Muito menos, muito menos. Eu vou ter que escolher entre 26 pessoas. Eu não sei quantos Taboão da Serra tem de candidatos. Falta uns 200 e poucos. 200 e poucos que a gente não conhece. São Paulo tem 1.700 candidatos. Quer dizer, como é que eu vou conhecer? Não tenho condições de conhecer, né? Então, o número de candidatos vai ser sempre o dobro do número de vagas. E daí, por exemplo, São Paulo, 110 pessoas. Tudo bem, a gente conhece a vida pregressa, a gente sabe de onde veio, é mais fácil de pesquisar. Essa reforma eleitoral já poderia estar valendo para essas eleições, né, se realmente tivesse havido um impulso maior da sociedade, uma pressão maior, o que infelizmente a gente não conseguiu. Mas o projeto está de novo valendo, nós vamos levar isso em frente, voltamos a fazer o contato com a CNBB nesse sentido, para que a gente leve isso e para que em 2016 a gente tenha em 2018 a gente tenha a possibilidade de eleger um outro congresso. Esse projeto é de iniciativa popular? É, o projeto... Quantas pessoas no Brasil precisam subscrever esse projeto? Exatamente. E quantos já temos esse projeto? É isso. Nós temos, são necessários 1.600.000 assinaturas, assim como foi o projeto da Lei da Ficha Limpa e da Lei 9840, e a gente já está com 900.000 assinaturas, né? Mas além das assinaturas, precisa todo esse apoio da população, no sentido de realmente exigir que o Congresso vote e aprove o projeto e que ele seja sancionado. Mas ela está online, amor? Já está na CNBB. Já está na CNBB, por exemplo, lá em São Paulo, por exemplo, Dom Odilo fez uma carta que nós colocamos em conjunto com a folha de assinaturas, justamente para assinaturas. E está online no site da Coalizão Democrática pela Reforma Política. Né? Pela Reforma Política. Essa questão da lista, eu acho que a gente vai ter que ter uma clareza mais profunda disso. Eu acho que esses momentos ela possibilita isso. Mas tem também um risco aí, aonde que a população pode também indicar os seus candidatos, para que o partido possa fazer a inclusão nessa lista, porque senão fica só o partido lá colocando os candidatos sem permitir à população que indique, né, para o partido nomes também. Então, e aí a população só vai ter o direito de votar naqueles que são indicados pelo partido. O senhor coloca um problema importante. Veja, hoje a população tem direito a indicar os candidatos? Não. Eu acho que não. Hoje até ela faz a discussão, o que não possibilita de que eles consigam entrar devido a esses fatores. Então, no final... exatamente. Então, hoje não conseguimos, mas o senhor está lutando por uma coisa importante. É preciso que a população seja capaz de indicar os candidatos. Então, para que o senhor possa indicar os candidatos, o que o senhor vai ter que procurar? Partido para militar. Um partido para militar. Partido é parte da sociedade. Exato. Aquele que está organizado. Então, o projeto Eleições Limpas, ele favorece e fortalece o partido. Ele vai obrigar o senhor a dizer, olha, dos 39 partidos que estão por aí, né, agora está se querendo formar um partido novo. Não sei se já viu, chama-se Partido Novo. Então, no grupo tem, não sei se já viram, Santo André, esse partido tem... Partido Novo nunca fica velho. Partido Novo nunca fica velho. Mas vai obrigar cada um de nós a estar
estar mais atento. Se eu quero indicar o candidato, eu vou procurar o partido e vou me obrigar a ser militante e financiar o partido, de modo que o partido não fique dependendo do financiamento que vem público ou de outras falcatruas, né? Só ficar atento às questões de acompanhamento disso, porque numa lista, quem vai ser privilegiado vai ser sempre aqueles caciques, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão continua a mesma coisa. Os pequenos não terão força. Então, e na lista, o que a gente vai ter que... a lista vai ser feita como? Pelo voto dos militantes. Tá certo? Então, o senhor vai ser chamado a votar para que se defina a lista. E essa votação vai ser supervisionada também pelo Ministério Público. Então, não pode ser o presidente do partido. Não pode ser o presidente. Candidato. Exatamente. É uma regra. Exatamente, é uma regra. Hoje, a grande dificuldade nossa é que nós não conseguimos entrar e responsabilizar os partidos pelo que acontece. O partido indica uma maçã podre como candidato, indica um candidato que tem uma vida pregressa já de falcatrua, já de corrupção, e esse candidato muitas vezes pode ser eleito, porque a população não tem essa informação. Esse candidato é punido, já eleito, ele é punido pelo tribunal, é afastado, mas o partido não perde o direito daquela cadeira. Entra um suplente, né? Se o partido perdesse o direito daquela cadeira, ele ia tomar mais cuidado com os candidatos, né? A reforma política é uma preocupação da igreja, da CNBB. Essa cartilha é de 2007, isso aqui, né? E essa aqui é de 2012, essa outra cartilha, né? Que a gente já vem trabalhando com os grupos. Essa aqui talvez ainda seja possível conseguir essa cartilha, e justamente esses textos sobre reforma eleitoral, elas estão nesse material. E a CNBB tem também uma cartilha para as eleições, né? Isso, o senhor quer mostrar aqui, olha lá. Aquela cartilha foi preparada pelo Regional Sul 2, pelo estado do Paraná, todo o estado do Paraná. Eu não sei se a diocese aqui tem disponível. Todos os anos, todas as eleições, nós fazemos. Cecília, aqui, o Conselho Nacional, o CNFB diocesano e o Fórum das Pastorais Sociais sempre fazem um folhetim. Falou. Exato. Acredito que nós vamos, neste ano, nos últimos dias aí, nós vamos reproduzir, porque já pode tem. ser. Final do momento da política da eleição para discutir como deve ser a política da eleição. Então essa oportunidade é de ouro para nós, né? Fazemos essa reflexão, levantarmos questões que podem ser mais debatidas sempre. Agora, vocês já viram os sinos tocando, que era o nosso horário, a capital nos chamando a atenção. A gente, no entanto, a gente não pode fechar sem ter a oportunidade de ter algumas questões que possam ser feitas ou para a Cassi, ou para o Maurício, já agradecendo muitíssimo, né, a presença aí da Região de São Paulo, da Pastoral Fé e Política, agradecendo muitíssimo ao Roberto Moraes, que a gente quer esse link aí o mais rápido possível para a gente mandar ele para todo que é lado, dessa discussão tão rica que a gente teve, TV Mister Web, né? Então, seria muito bonito se a gente pudesse ter alguma opinião de vocês sobre esse evento, algum questionamento que ainda tem, se fiquem à vontade, podendo falar. Só queria falar antes, que, lembrando aqui que todos os candidatos, pelo menos na cidade de São Paulo, foram convidados, e o convite era aberto para todos, né? Então nós não é porque temos o privilégio a outro candidato ou candidatas, né? Todos foram convidados. Todos foram convidados. Só para... Seu nome, por favor. Sim. Caso seja eleito, assim, qual a sua contribuição para moradias sociais? Seu nome, no caso? André. O tema da moradia, eu vou dar um exemplo. Aqui depois daquela região, depois do Grajaú, Varginha, tem uma ocupação chamada Jardim União. Aí eu conheço o pessoal, a gente trocou uma ideia lá. Eles fizeram uma ocupação e as pessoas não fizeram ocupação exatamente porque há a sensação de que às vezes as pessoas fazem ocupação por serem baderneiros.
fizeram por uma necessidade muito simples, morar num lugar muito difícil, com risco de sair, tem várias coisas bastante ruins lá, no sentido de iluminação, água e tal, mas a comunidade se organizou, se juntou, porque não tem dinheiro para pagar um aluguel. Então as pessoas se resolveram se organizar. Por exemplo, eu acho que deveria ser parte do orçamento, é preciso discutir bem o orçamento, que tem que ver depois. Eu lembro que todo mundo quer um pedacinho, porque depois a conta não vai bater. Por exemplo, essas moradias muito precárias deveriam ser, a minha opinião é que a prefeitura deveria intervir para fazer moradias para essas pessoas. Pode ser por mutirão, mas pode ser também algo mais organizado, uma própria empresa, que a própria prefeitura poderia pegar os próprios trabalhadores que muitas vezes estão desempregados, mas são eletricistas, são pedreiros, para a gente organizar. Então deveria fazer um mapeamento dessas situações de ocupação de terra, garantir o espaço para a pessoa, mas também garantir uma moradia razoavelmente decente, para que não ocorra o que ocorreu recentemente, por exemplo, na ocupação Esperança, que fica lá em Osasco, não sei se vocês viram na televisão, que teve um incêndio, queimou 70% daquela região, mas pelo menos lá na Esperança foi garantido a terra, então as pessoas vão conseguir morar. Pelo menos foi a última conversa que teve lá em Osasco. Mas nós temos que pensar muito com carinho as pessoas que não têm residência. E só para lembrar que nós temos outros problemas mais graves. Tem várias casas e prédios e apartamentos em São Paulo vazios, onde não são utilizados para nada, apenas para especulação imobiliária, enquanto outras pessoas moram em barracos porque não tem onde morar. Então a gente precisava rever esse processo aí. Meu nome é Celina, aqui da Escola de Cidadania. Só gostaria de voltar numa reflexão que a Cassi pontua, que embora nós mulheres sejamos mais de 50% da população, os partidos políticos não cumprem os 30% das cotas. Teria que gastar 5% do valor que cada partido recebe na capacitação política das mulheres, que também ninguém faz. Eu acho que isso é importantíssimo para nós. O Brasil está no ranking 121º de colocação em termos de número de mulheres em qualquer lugar. Então, eu penso que essa tem que ser uma reflexão de todos nós, que se cumpra as cotas das mulheres, que se gaste para capacitar as mulheres politicamente, para que não sejam as mulheres laranja e o homem que traz tanto que ela tem que fazer, que ela de fato assuma um protagonismo, não a coadjuvância de político nenhum, que ela de fato assuma a bandeira. Isso é importantíssimo. Outra questão que eu gostaria de pontuar para qualquer um de vocês, a questão das coordenadorias dentro das prefeituras. Nós sabemos que o Serra, um pouco antes de sair, ele então, por um decreto, ele praticamente mobiliza, tira as coordenadorias, a exemplo aqui da Emigo está funcionando só de obras até então, e a importância para nós aqui da região sul, quanto que essas coordenadorias iriam contribuir para a descentralização, e não tem. Então, qual é o compromisso de vocês frente, principalmente você como prefeito, frente às coordenadorias que por um decreto já teria derrubado o decreto que está posto, que até agora também ninguém fez, Então, como é que fica isso para você, em termos das coordenadorias dentro das prefeituras? Acho que os dois. Fazendo, mais alguém que quer se fazer, vamos acrescentar mais alguma fala que possa ter aqui da plateia, para irmos para as considerações finais? Pode ser? Mais alguém gostaria de falar? Gostaria de fazer uma pergunta, assim, eu já ouvi você na televisão, mas assim, não cheguei a ver um plano de governo, do seu governo. Então eu gostaria que você colocasse um pouco aqui pra gente qual é o seu plano de governo. Não, acho que pode ir. Particularmente em relação à cota de mulheres, se eu entendi bem, a legislação obriga. Não se cumpria, mas hoje está obrigado. O PSTU, nós tivemos até apesar de eu ser candidato a prefeito, a vice é uma mulher, nós tivemos um problema invertido, isso eu não tinha a menor ideia. Nós tínhamos que cumprir a cota de homens. Porque a gente não tinha, a boa parte dos candidatos eram mulheres, e aí depois descobrimos, porque a gente achou que a cota era só para mulheres. É do gênero. Aí nós tivemos que botar mais homem candidato para poder cumprir. Estou falando que. Mas hoje os partidos, em tese não, pela legislação tem que cumprir. Não está cumprindo. Na prática, depois se põe muitas pessoas que a turma que sabe não vai eleger, e na prática acaba não se efetivando. Deveria ter cotas, inclusive, para os eleitos. Isso é complicado, porque depois tem que pensar na reforma política, porque. Mas é um debate. De qualquer forma, eu concordo com você com a preocupação. Sobre a coordenadoria, sobre prefeituras, a descentralização é importante. Mas lembrando que às vezes eu vejo os debates das pessoas assim, cada prefeitura, subprefeitura ou
mesmo dentro da sua prefeitura, vão fazer as coisas que têm interesse, mas tem que ter um plano geral. Eu estou falando que as subprefeituras precisam se coordenar para ter um plano geral, mas depois as ações de coordenadas deveriam ter uma certa autonomia. Isso sim, e na minha opinião, se o prefeito, vamos supor o retorno dos coordenadores, todos teriam que ser eleitos, não indicados, e não uma lista para o prefeito decidir, deveriam ser eleitos pela comunidade. E com mandato revogável. Se o cara, por exemplo, você elegeu um subprefeito na sua região, e esse subprefeito se meteu em falcatrua, bateu na mulher, é um machista, deveria ser retirado imediatamente, a comunidade se reuniria e diria, esse subprefeito não está contente e vamos trocar. Na minha opinião, toda a governabilidade deveria ser dessa forma, de forma revogável, porque tem esse negócio de mandato. O cara passa 3 anos, você sabe que a pessoa não serve, a comunidade já está irritada com a pessoa, por vários e vários motivos, mas o cara lá continua porque tem um mandato fixado. Isso deveria ser revisto também. Acho que também seria parte desse debate sobre uma mudança da política. Então seriam isso, o plano de governo tem no nosso Facebook Altino. Nós botamos temas gerais, nós não especificamos tanto porque nós temos uma visão anterior. A cidade de São Paulo, por exemplo, deveria ser governada pelos conselhos populares. Esses conselhos populares precisam ser consultados. Eu só vou dar um exemplo de temas que me interessam, mas eu não vou me estender por causa do tempo, obviamente, você que já passou a hora do almoço, você já bateu e tal. Por exemplo, o tema do transporte. O tema do transporte, na minha opinião, como eu sou do setor, está todo de cabeça para baixo. Aí não é um problema de esquerda ou direita, é um problema de cabeça para baixo mesmo. Por exemplo, as pessoas só pensam no sistema rodoviário. Corredor de ônibus, como faz túnel. A turma pergunta para mim nas poucas entrevistas que eu dou se eu sou a favor do Uber ou a favor do táxi. Eu digo, gente, o maior problema da cidade de São Paulo, como qualquer grande cidade, como a metrópole de São Paulo, deveria ter metrô espalhado pela cidade inteira, com vários cruzamentos, como, por exemplo, cidades como Paris, como Londres, como Nova York, até a cidade do México, que o metrô foi do mesmo período que o nosso, uma cidade mais ou menos do mesmo porte, tem 2 a 3 vezes o tamanho do metrô daqui. Portanto, se tivesse metrô pela cidade inteira, aí depois as pessoas iriam de carro até, ou de ônibus, até o metrô e depois se deslocariam. O problema é que o nosso metrô é muito pequenininho, o tamanho da cidade, então nós estamos invertidos. Então, de boa, não adianta só encher de corredor de ônibus, viaduto, botar o nome da família dos viadutos, isso não resolve. O problema, na minha opinião, tinha que inverter. O metrô é do Estado, mas a Prefeitura tem uma participação. Mas a Prefeitura podia fazer pressão no Estado e na União para investir aqui. Isso economizaria tempo das pessoas e seria mais econômico para a cidade. Eu lembrei, eu vou passar a palavra para ele, mas eu lembrei que nós tiramos os nomes de pessoas vinculadas à ditadura, né? Foi uma coisa tão bonita, né? De sair do viaduto do ditador e colocar o João Goulart, né? Então, que bom que a gente consegue refrescar a memória. Os nomes também podem ser um fator importante também de resgate de valores democráticos. Entidade familiar. Carlos, né? Como que avaliou rapidamente o mandato do Fernando Haddad durante 4 anos e por que defende a continuidade do mandato do candidato do Haddad? Primeiro, sim, eu acho que o Haddad, que fez um governo de uma pressão econômica muito forte, né, a maior que nós tivemos, um governo que foi cercado pela grande mídia, massacrado, numa conjuntura onde há um processo em andamento, só está faltando uma prisão do Lula, que é a questão do impeachment, né, que nós consideramos um golpe. Então, dentro de um golpe de Estado, feito pela mídia, pelo Congresso e pelo Judiciário, esse prefeito, com uma cidade de mais de 12 milhões de habitantes, ele fez muito. Tem muito para fazer. Só que nós não conseguimos ainda mostrar. Né? Rapidamente, lembrar que o prefeito que coloca, no caso do nosso território aqui, 6.700 crianças na creche, merece continuar. Que cria uma rede hora certa aqui, se a gente andar 1 quilômetro daqui, todo mundo deve saber onde é a Rua da Feira aqui, tinha um posto de saúde, hoje é uma especialidade, uma rede hora certa, atende 24 horas por dia. Criou aqui do centro, a gente andar 50 metros aqui, tem um centro de combate à droga aqui, né, da Secretaria da Saúde, do Psicossocial, 13.500 regularização fundiária aqui no nosso. Então aqueles companheiros, e aqui tem vários, que participaram de movimentos de ocupação, depois conseguiram terreno, têm a casa, eles têm hoje
estão com a posta a casa. E quem é trabalhador, como eu aqui, deve saber que um dos grandes orgulhos do trabalhador é um dia ter a casa dele. É um dia ter o documento da casa dele. Então, só aqui na nossa região foram 13.500 regularizações. O viário, com todos os problemas que estão acontecendo, agora nós vamos ter o corredor da Francisco Morato Nobre e mais a ligação da Carlos Caldeira lá na Mboi Mirim. Nós não conseguimos iniciar, porque exatamente na mudança do governo, o dinheiro do PAC que era para vir não veio, assim como não veio com a questão habitacional. Inclusive o movimento que você falou lá do Grajaú e outros vão ter dificuldade agora, porque exatamente Minha Casa Minha Vida vai sofrer, como a Terezinha colocou, um corte. São 7 quilômetros de faixa exclusiva para concluir e mais 3 quilômetros de ciclovias. Com todas as dificuldades, a gente está melhorando a questão da saúde. A questão do viário, hoje, a diminuição da questão das mortes, da questão do acidente, é fundamental. É claro que o debate prejudica em função do papel que a mídia está desenvolvendo. Papel esse que é para criminalizar a política, segundamente, acabar com o PT. Então, a conclusão do golpe que está acontecendo no país passa pela não reeleição do Fernando Haddad aqui em São Paulo. Para completar a questão da mídia, passa pela prisão do Lula. Depois vai prender João Pedro Esteto. Depois vai prender Miguel Bolo. Por quê? Porque são as lideranças que estão aparecendo, estão surgindo. E em cima de toda essa conjuntura, esse prefeito está trabalhando, está fazendo coisa importante. No combate à desigualdade social, que quando começou aqui, a palestra aqui, dessa questão do social, ele vai avançar, e nós vamos avançar, junto com a população. Tem falhas? Tem. Quando você fala do conselho participativo, deve ser deliberativo, é um debate que se aprofundar. Ele delibera sobre uma coisa, mas não delibera sobre outra. Delibera sobre o que tem que fazer, mas não delibera onde vai buscar o dinheiro. Então é um debate importante para fazer, que eu debato isso desde quando eu fui secretário de abastecimento aqui na prefeitura. Quando a Luísa Nandina quis descentralizar, a única secretaria que tinha proposta concreta era a Secretaria de Abastecimento, que eu entendi assim, por derradeiro, para falar da eleição do subprefeito e da autonomia da subprefeitura. Ela tem que ter autonomia financeira, autonomia política e autonomia social para envolver os movimentos sociais nas decisões. E hoje ela é pura e simplesmente aquilo que a companheira colocou aqui, zeladoria. A subprefeitura é um zelador e nada mais que isso. Não tem projeto, não tem engenheiro, tem tudo muito, e os conselhos. Infelizmente, então, uma grande parte hoje, principalmente nossa, especificamente na subprefeitura de Campo Limpo, é um conselho jovem, foi eleito agora, e está começando a debater a coisa. Se vai conseguir avançar, não sei, mas vai precisar do trabalho de formação e informação, e aí eu acho que a proposta apresentada inicialmente pode contribuir com isso, vai ser para exatamente esses conselhos começarem a crescer, desenvolver e debater concretamente os problemas e solução dos problemas. Que é fácil criticar o prefeito, mas eu também não tenho solução. Eu não sei como é que faz, eu não sei onde está o dinheiro. Então, pessoal, isso por derradeiro dizer que sem movimento social organizado, ninguém vai conseguir sobreviver. Porque a mídia encobre, a mídia esconde, e a mídia não deixa aparecer qualquer ação que venha de baixo para cima. Então é preciso organizar o movimento, precisa organizar a população, para que ela venha, ela se exponha. Ela põe a cara aqui para gozar, ou para defender o prefeito, ou para atacar, mas apareça o movimento social. Se deixar lá enquanto a Folha ataca, a Globo ataca, a Bandeirante, etc., a Jovem Pan e tal, nós não vamos avançar. E nós temos hoje, por derradeiro aqui, nós, sem querer fazer propaganda, aproveitando a rede aqui, tem uma rádio que hoje divulga alguma coisa de interesse dos trabalhadores, que é a Rádio Brasil Atual. 98.9, quem puder, tem um jornal das 7 às 9, que tem alguma coisa para aproveitar, e o musical. Mas fora disso, está muito difícil assistir a vida. Desculpa, o prefeito olhou muito pouco para a periferia, viu? O prefeito olhou muito pouco para a periferia. Olha, eu quero ver a reação. Né? Se você pegar os programinhas que foram, que aconteceram, nossa região foi feita. Agora, eu disse isso, foi feito. Então, um pouco vai ser feito. Vamos, você quer concluir? E aí passa o Parelli já para o finalmente? Não, só para finalizar mesmo. Ele olhou muito pouco para as periferias. Fez muitas ciclovias, Paulista, no centro de São Paulo, só que a periferia, o que foi feito na periferia? Não, mas aí dá para você. Não, na cidade.
Tinha um que tirou. A região do Grajaú tirou 40 ônibus da linha. Já não tinha, ainda tirou 40, ficou o quê? Nada. A gente anda no ônibus, sai de serviço 5 da tarde para chegar 9 da noite em casa, parecendo uma sardinha lá dentro. E era assim, agora está pior, porque ele tirou 40. Vamos caminhar agora pro... O pessoal vai se animando mais tarde. A gente vai ter um lanchinho e vamos ter um momento da conversa fora do evento, para quem precisar estar aí já poder sair. Então, Adélio e a alegria desse encontro. Muito bem. Eu acho que a conversa foi muito boa, muito rica. A gente espera que a gente possa sair daqui bem mais esclarecidas, né? E que a gente possa sair daqui com uma proposta, com um projeto aí, daqui para frente, bem próximo aí das eleições, menos de um mês, né, 15 dias, praticamente, que a gente possa ficar bem atentos aí o que está acontecendo, e também bem atentos aí aos candidatos que estão aí, trazendo as propostas, programa na TV, rádio, a gente possa acompanhar, para que a gente possa ficar muito mais esclarecida, para poder escolher muito bem, porque nós vamos ficar mais 4 anos com mandatos, aquilo que a gente escolheu, elegeu como prefeito e vereadores. Então, a gente acredita que São Paulo vai ter segundo turno. Tudo indica que pode ter segundo turno, se ninguém leva no primeiro turno. Vocês vão ainda receber um convite da gente para o debate aí com os candidatos que vai para o segundo turno aqui na cidade de São Paulo. Então a gente agradece agora a vocês e espera aí que vai chegar mais convite aí para o segundo turno, tá bom? Obrigado aí pela presença. E aí vamos convidar aqui o nosso padre aqui que possa fechar aqui. Alguém quiser, tem material aqui dos candidatos, pode mostrar aí por que fez o seu material para que ele possa levar. E não sei se a Cassi, o nosso companheiro aqui, possa falar mais alguma palavra. Se não tiver mais nada, aqui a gente vai passar para o padre Roboco, possa fechar aqui alguma palavrinha para nós hoje. Acho que é caneta. Vem aqui, padre Roboco. Obrigado. Bom dia. Oi. Pessoal, tínhamos 2 padres aqui, eles fugiram e deixaram sozinhos. Se a gente estivesse assim, em comunhão, com a igreja, em comunhão com o nosso bispo, diocesano, o novo bispo, o Adélio me procurou, a gente conversou, eu procurei o padre Marcos, teve algumas orientações da parte deles muito válidas, inclusive manifestei o desejo para Dom Luiz, ainda não pessoalmente, mas por e-mail, por meio da secretaria, da assessoria dele, e o Adélio sabe, da gente fazer um outro encontro desse com aqueles que forem eleitos, porque aí que o negócio pega, E que que assim, a gente sabe que essa época de eleição é uma época muito delicada, E aí a gente tinha pedido um lugar maior, com um salão que tem atrás da Casa do Bispo, mas a orientação foi que a gente ficasse aqui para não vincular e nem parecer que a igreja estava tomando partido de alguém. A gente não está tomando partido de ninguém, tanto que o encontro foi apartidário, tem vários representantes aqui de vários partidos, todos foram convidados, e a gente queria justamente trazer essa reflexão. A gente sabe que a Constituição, no passado, não só no Brasil, mas em quase todas as nações do mundo, fez aquele divórcio do Estado e da Igreja. Mas tudo aquilo que o Estado administra hoje, as iniciativas que o Estado tem, todas elas nasceram na Igreja. Saúde, educação, esses grandes problemas aí que são enfrentados, tudo isso nasceu na Igreja, e a Igreja continua sendo responsável por muita coisa também, naquilo que é possível nas congregações, nas ordens religiosas. E a gente sabe também que no nosso país, quando a igreja, não a igreja, mas muitos grupos significativos da igreja resolveram, não só no Brasil, mas também na América Latina,
tentar um casamento com a política quase deu tragédia, né? Nasceu a teologia da libertação, que trouxe muito mais prejuízos do que benefícios para a igreja e para a sociedade em geral. Hoje, a posição da igreja é bem clara, né? A gente, igreja, né, padres, bispos, diáconos, não assumimos candidatura de ninguém, né? Isso é claro. Mas é nosso dever fomentar a vocação daqueles que têm essa vocação para a militância, para a política, para que lá, né, o nosso povo esteja representado também. Os cristãos estejam representados também. A gente vê a propaganda eleitoral, a gente vê, né, pastor fulano de tal, né, missionária não sei das quantas, irmão não sei das quantas. E a gente se pergunta, cadê a representação da Igreja Católica, que é forte no Brasil? Porque a política hoje, apesar de ter essa separação, se ela fizer alguma coisa que vai contrário aos nossos princípios, basta um padre como eu dizer lá no altar que a gente consegue mobilizar muita gente, por exemplo. Por que o aborto até hoje não foi legalizado no Brasil? Porque a igreja está lá em cima, pressionando, né, na CNBB, nos órgãos que tem lá relacionados na pastoral, né, tantas delas, uma delas está bem representada aqui, a fé e política. Então perceba que a gente tem um potencial muito grande. Basta a gente se animar para que esse potencial deixe de ser potencial e se torne ato, né, se torne uma realidade. Eu acredito que muitos projetos, muitas ideias foram lançadas aqui. Nós, no Conselho, temos também tantas outras ideias, iniciativas que nós queremos levar à frente na escola de formação da cidadania, lutarmos aí por um albergue, a gente já andou comentando aqui na nossa região, porque tem um índice de moradores de rua muito grande, e fora que, se vocês derem uma pesquisadinha lá nas paróquias de vocês, vocês vão ver que os padres têm parcerias, né, com convênios mais diversos possíveis, né, tem um leque de trabalho social muito grande na nossa Diocese de Campo Limpo que está envolvido nas paróquias. Então a gente tem que trabalhar. O Evangelho de Jesus Cristo, né, ele tem uma veia que é social, que está ali, ó, com a caridade. Está ali. Quase se confundem, quase se misturam. E a gente precisa então colocar, né, isso para trabalhar, mostrar que nós não somos inertes ou ignorantes nessa matéria, mas que a gente tem, né, condições, né, de fazer da nossa sociedade mais justa, mais fraterna, como é desejo de Nosso Senhor, e como a igreja também nos orienta e nos motiva para que a gente lute aí pelos nossos direitos nas políticas públicas e naquilo que a sociedade nos oferece. Eu queria terminar lendo então o trechinho de um discurso, né, do Papa Francisco, que está nessa cartilha de orientação política que a CNBB compôs, né, editou para essas eleições. Aqui, inclusive, tem um pouquinho também das mudanças na legislação eleitoral atual e um pouquinho de ética. É como eu comentei, né, eu sei que uma cartilha dessa foi enviada para cada padre em cada paróquia. Eu não sei se, como na última eleição, a Diocese vai disponibilizar uma versão resumida, né, que foi distribuída nas missas, lida nas missas, etc. e tal, e colocada na mão do povo, né? Mas creio que isso aqui deva pela internet. Né, tem PowerPoint, não sei se tem a cartilha pela internet, tem um PowerPoint que eu posso passar. Okay. Via de regra, o MPSE disponibiliza, né? Via de regra, o movimento de combate à corrupção eleitoral disponibiliza. Essa não é do movimento de Eu corrupção. não sei, mas às vezes eles disponibilizam. Aí, Carol, passa, a gente pegou, vocês colocaram e-mail aí, a gente pode encaminhar, né? Depois. Colocar e-mail. Quem não colocou, coloque, né, que depois a gente pode encaminhar também esse PowerPoint. Então, o Papa Francisco nos diz, ó, para o cristão é uma obrigação envolver-se na política. Nós cristãos não podemos fazer como Pilatos, lavar as mãos. Não podemos. Devemos nos envolver na política, pois a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. E os leigos cristãos devem trabalhar na política. Você então me dirá, mas não é fácil, pois a política está muito suja. E então eu pergunto, a política está suja por quê? Não será porque os cristãos se envolveram na política sem o espírito do Evangelho? Faço-lhe outra pergunta. É fácil dizer que a culpa é de outro. Mas eu, o que estou fazendo?
É um dever trabalhar para o bem comum. É um dever do cristão. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.